Hum, sim, sim, iniciou. Beleza, iniciou a gravação. Pelo menos a gente deixa gravado. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre liderança. Vou contar um pouquinho da história do que foi liderança, né? Do que é a liderança em si, do que é chamado de liderança, e depois vamos falar alguma coisa mais moderna sobre o que é ser um líder, né? Que é, hoje, todas as empresas procuram líderes, ninguém procura mais chefe. A palavra da moda hoje é líder. Então, por isso que eu trouxe o tema liderança para a gente debater hoje. Tá? Eu não comentei com vocês, acabei esquecendo, né? Eu sou professor, estou na coordenação do ensino médio e estou com a carga completa do ensino médio. No ensino médio eu trabalho com competências e talentos, trabalho com, a gente chama de pessoas, empresa e tributo, que para vocês seria introdução ao direito e legislação brasileira, né? Então a gente faz tudo no ensino médio, e trabalho com marketing para o ensino médio, que a gente chama de mercados, consumo e nações. Tá? Então são as três que eu trabalho. E hoje nós vamos falar sobre liderança. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Aqui. Compartilhar. Pronto, tá aí. Hoje nós vamos falar sobre liderança. Tá? E a ideia que essa liderança traz para nós. É a ideia que nós temos do que é liderança hoje. Tá? Então, primeiro, o que é liderança? Peguei um conceito, eu pensei em pegar um conceito só, para não ficar aquela história de fulano fala isso, Beltrano fala que ciclano, não, um só, que englobasse tudo. E o conceito que eu peguei é esse: liderança é a capacidade de influenciar pessoas rumo a objetivos comuns, gerando engajamento genuíno, não apenas obediência. Por que as empresas hoje preferem o líder ao chefe? Porque antigamente a ideia que se tinha de chefe, e hoje também, a ideia que se tem do chefe é aquela pessoa que manda, é aquela pessoa que dá ordens, é aquela pessoa que o trabalho dele é dar ordens. E ponto final. Então o chefe é o cara que está lá não para ser admirado, muito menos para ser olhado, visto, não. Ele está lá para que sigam as orientações que ele dá. E ponto final. Até meados dos anos 90 do século passado, era muito comum esse tipo de chefia dentro das empresas. Porque ainda vigia aquela história de que a galera era preguiçosa, de que a galera não tinha iniciativa, de que você precisasse de alguém que chegasse, falasse e ordenasse, apontasse o dedo, e é isso que nós vamos fazer, e vamos embora, e acabou. A ideia era essa. Todos tinham essa ideia. De meados dos anos 90 para cá, 96, 97, a gente começa a passar por um outro caminho, pensando não mais naquele chefe, chefe, chefe. As coisas começam a mudar, as mudanças são mais rápidas e o chefe acaba ficando para trás. É daí que vem a ideia do líder, porque o líder é aquele que faz a gente seguir um caminho não porque eu sou obrigado, mas porque eu entendo que aquele caminho é legal. Eu entendo que todos nós estamos num objetivo comum. Eu entendo que todos nós estamos abraçando a tarefa, a empresa, o estudo, o que for. Nós estamos abraçando e estamos indo rumo a um objetivo comum. Essa que é a ideia. E se eu acredito que o que eu estou fazendo vai ser bom para mim, eu vou atingir um objetivo que eu quero, mas a galera também quer, então nós todos juntos vamos atingir um objetivo porque estamos trabalhando junto, é óbvio que eu vou me engajar. É claro, é evidente que eu vou me engajar na tarefa. Por que eu sei que eu vou me engajar na tarefa? Porque todos nós vislumbramos um resultado lá na frente. A Lopes está aqui para não deixar eu mentir sozinho. Todos os anos,
pelo menos até o ano passado, nós tínhamos dentro do curso do técnico, né, do médio, nós tínhamos o primeiro negócio. O que era o primeiro negócio? A gente para em uma semana, em outubro, a gente para completamente em outubro por uma semana, e durante essa semana, em outubro, todos os alunos do curso de administração são separados em 18 grupos, que foi um número cabalístico que nós achamos, e todos eles têm que fazer em uma semana sair um negócio. Esse negócio tem que aparecer. E aí é onde a gente vê que lá dentro você não tem ninguém ordenando. Lá dentro, o que a gente vê brotar são pequenas lideranças. Por quê? Porque todo mundo tem um objetivo comum. Começa numa sexta e termina na outra sexta-feira com tudo pronto, com um negócio pronto, para apresentar para uma banca, para ganhar pontos. Claro, a gente não premia com dinheiro, não tem nem dinheiro para isso, né? Mas a gente dá pontos, então para ganhar pontos e ganhar a notoriedade. Eu venci o primeiro negócio. Então a gente vê que todo mundo faz isso. E o que nós percebemos? Nós, enquanto professores, enquanto consultores, porque nessa época nós tiramos a roupa de professor, vestimos a roupa de consultor e damos consultoria para os grupos. O que nós percebemos? A grande chance de um grupo ganhar é ele estar extremamente engajado. Então, o líder ele consegue esse engajamento do grupo. Ele consegue fazer com que todo mundo vá para o mesmo rumo. E dentro da liderança, a gente tem 3 parâmetros para ver, né, o que um líder tem, o que uma liderança tem. A primeira é influência. Influência sobre um grupo, influência sobre pessoas, influência para fazer com que a gente saia da mesmice e procure trabalhar pelo objetivo comum. Para mim é muito fácil cruzar os braços e deixar que os outros trabalhem. O líder, ele me incentiva, ele tem uma certa influência em mim que faz com que eu faça um movimento em direção ao objetivo comum. Tá? Então, a influência, que é mover pessoas através de ideias e valores e não da autoridade, faz com que eu vá, não porque eu sou obrigado, mas sim porque eu acredito que o que eu estou fazendo é uma coisa legal. O segundo conceito é a visão. O líder, ele tem a capacidade de enxergar lá na frente e usar essa visão para quê? Para falar para as pessoas com clareza e com convicção qual é o objetivo a ser alcançado. O líder, ele não fica enrolando. O líder, ele não fica, então, né? Vamos fazer isso aqui porque não, essa tarefa é importantíssima para a empresa. Se a empresa fizer, nós vamos ser premiados, é muito importante. Tá, legal, mas por que é importante? Porque é uma tarefa de grande importância para a empresa. Não. O líder, ele tem a visão, ele sabe contar para nós o que vai acontecer passo a passo até lá no final. Então, desenvolver a capacidade de liderança não é só ter influência, é também ter essa visão lá na frente. Visão essa que vai me trazer a terceira característica, que é a ideia do resultado. A ideia do resultado é chegar e falar, vamos juntos, nós vamos fazer uma coisa grandiosa. O quê? Cara, nós vamos mudar o mundo. Olha isso. E descrever. E mobilizar o pessoal para alcançar aquele resultado. Então ele pega a visão que ele tem e usa a influência para comunicar o resultado e fazer todo mundo transitar por esse caminho. Por isso que liderança é a capacidade de influenciar pessoas rumo a objetivos comuns, gerando engajamento genuíno na obediência. Porque se alguém vai porque eu mando, se alguém vai porque eu tenho que ir, se alguém vai porque pelo amor de Deus, se eu não for eu estou enrolado, gente, essa aí ela precisa de um chefe mesmo. Tá? O líder, ele motiva, o líder, ele incendeia, ele faz a galera aí, ele leva a galera com ele. Essa que é a ideia de liderança. Mas de onde vem essa ideia? A primeira ideia disso é que líderes nasciam, não se faziam. Então, líder, ou você nasce, ou você não nasce.
Não existe a história de formação de líderes, formação de lideranças. Não. Líder, ou você já veio líder, ou já era. De onde vem? Primeira ideia de liderança vem com a Arte da Guerra. É a primeira obra que realmente traz estratégia de liderança. E o que ele traz? Adaptação, conhecimento do inimigo, movimentação. Então, um líder é aquele que é capaz de levar o grupo a se adaptar. O líder é aquele que se adapta a qualquer meio. É aquele que estuda o inimigo. É aquele que conhece o inimigo. É aquele que sabe o que o inimigo vai fazer. E é aquele que motiva as tropas a fazer exatamente o que ele quer. Alexandre o Grande. O que Alexandre o Grande fazia para motivar as tropas? Batalhava com eles. Se despia de imperador e batalhava junto com eles. Só que não é assim. Ó, vocês vão, daqui 10 minutos eu vou. Não. Negativo. Deixando ir na frente. Só que qual que era a ideia de Sun Tzu? Que esse líder já vinha pronto. Mais ou menos a mesma ideia de Maquiavel, né? No príncipe. O príncipe já nasce príncipe. Então, o líder, para Sun Tzu, ele já vinha pronto. Ele sabia, o líder ele tinha essa capacidade inata. Nascia com ele. Eu não fabricava isso. Depois, nosso Alexandre o Grande. Como eu falei anteriormente, né? Qual que era o negócio? Na frente de batalha. E a partir do momento em que eu, que sou o seu imediato, o seu superior, podemos dizer assim, ao invés de eu falar vai, eu falo vem comigo, muda a história, muda a visão. Por quê? Porque ele se coloca no processo. Só que a ideia é que Alexandre o Grande nasceu desse jeito, do mesmo jeito que Júlio César, que fez com que Roma fosse praticamente o mundo todo. O Império Romano quase que se tornou o mundo todo. Não conquistou o Oriente, China, mas o resto ele conquistou quase tudo. Tá? E, embora pegava o exército, ele reformou todinho o exército, deu toda a condição para o exército, ele sabia o nome de cada pessoa. Tá? Quando tinha as guerras e eles tinham as conquistas, ele não ficava com a maior parte, ele dividia por igual para todo mundo, inclusive a parte dele. Com isso, ele ia conquistando o quê? Ele ia conquistando uma legião de pessoas que olhavam aquilo e vamos embora. Nós, né, a gente tem que guerrear? Tem. E se a gente guerrear, nós vamos conquistar? Vamos. E se a gente conquistar, eu também vou ganhar? Vai. Eu vou ganhar o mesmo que Júlio César? Vamos embora. Vem comigo, vamos embora. Agora. Só que nasceu pronto. Então essa era a ideia. A gente tinha líderes, mas a ideia é que eles já nasciam. Tá? E qual que era a visão da época? A liderança era vista como um dom divino ou hereditário. Tá? Ou você veio líder, veio com todas as características porque Deus te colocou aqui, faraós, principalmente, e depois nós vamos ver os reis absolutistas, ou você já é da família. É da família. Seu filho também deve ser líder, porque se tu é líder, seu filho nasceu. Isso aí é DNA. Era essa que é a ideia. Olha a ideia de Platão. Platão defendia que filósofos deveriam governar. Aristóteles viu o líder como aquele dotado de virtude e razão. O homem é um animal político e o líder é aquele que dá direção ao rebanho. Então, olha a ideia que ele tinha. Olha a ideia que eles tinham da época. O líder já vinha pronto, não se fazia. Se alguém chegou um pouco mais tarde, né, depois que eu havia começado, eu estou gravando, né, para disponibilizar, e eu falei que eu estou sem contato com o chat, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, abre o microfone, pergunta que aí eu ouço, eu respondo. E caso contrário, se não tiver microfone, tiver escrito, alguém pode pegar e falar para mim só para eu saber, tá bom? Vamos continuar. Durante a Revolução Industrial, que vocês viram logo no começo,
de pensamento administrativo, que foi quando a administração moderna aparece, ou a administração vista enquanto administração, a gente tinha quem? Era o chefe. Numa época onde a gente ainda tinha aquela ideia de que o trabalhador era preguiçoso, tanto que precisava de escravo. Eu usava os escravizados, as pessoas em trabalhos escravos, em trabalhos análogos à escravatura. Por quê? Porque para mim o povo era preguiçoso. A ideia que vigia era essa. Então, eu não tinha como ter um líder, eu precisava de um chefe. E um chefe tradicional. Como, muitas vezes eu falo para meus alunos de ensino médio, né, em algumas coisas, a gente vê até hoje. A gente tem empresa que até hoje está nessa fase de chefia. Vamos lá então. Entre 1760 e 1900, o que a gente teve? Fábrica com um monte de operários que exigiam uma organização nova. É onde vem a administração científica ou administração pensada, que antes não tinha. Antes era cada um faz de qualquer jeito. É aí que vem o Taylor, com a administração científica, né? Dividir tarefas ao máximo, medir tempo e movimento e pagar a produção. Então, a ideia era simplesmente, você vai dividir tanta tarefa, vamos ver quanto tempo você vai gastar, quanto movimento você vai gastar, e eu vou te pagar de acordo com a sua produção. E só, acabou. Tá? O chefe da fábrica era aquele que punia. Por quê? Porque quando eu tenho para mim que o que vale é eu produzir o máximo que eu puder, no menor tempo possível e com o menor movimento possível, o que eu considero é a produtividade. O que eu considero é a eficiência da produção. É a quantidade que se produz, é a produtividade. Se eu considero isso, gente, eu não vou ter um líder, eu vou precisar de um chefe que fica lá. Tá pouco, corre, vai, para, por que você parou, por que você está respirando, por que você vai no banheiro, continua. A ideia é essa. É essa que é a ideia que eles tinham. Por quê? Porque até então a gente não tinha uma ideia do ser humano enquanto ser humano. Em pensamento administrativo, vocês vão ver que nós vamos entender o ser humano enquanto ser humano apenas quando eu começo pensar em gestão de pessoas. Vocês vão ver isso também em competências e talentos. Por que isso? Porque até a era do RH, eu ainda considero o humano um recurso. São recursos humanos. Computador é um recurso. Mouse é um recurso. Telefone é um recurso. E recurso, o que acontece? Eu uso até a exaustão e quando ele não me serve mais, eu descarto. Infelizmente, quando a gente pensava em recursos humanos, eu estou falando há pouquíssimo tempo, há menos de 100 anos, menos de 50 anos. Algumas empresas brasileiras ainda estão na era do RH. Quando a gente pensa em RH, o que a gente está falando? Cara, tu é um recurso. A única diferença é que tu não é tecnológico, tu não é econômico, tu não é contábil, tu não é um recurso físico, tu é um recurso humano. E assim como o recurso tecnológico, o recurso contábil, o recurso econômico, o recurso físico, hora que tu der pau, tchau. E é essa a ideia. A ideia do chefe está nisso. O chefe não está lá para te chamar, vem cá, vamos junto, vamos andar. Não. O chefe está lá para quê? Para te cobrar eficiência. Mais ou menos a ideia do Ford. Tá? Porque cada um fazia uma operação bonitinha, montava um carro rapidinho, só que aí, olha só, absenteísmo. Por quê? Gente, vocês imaginam, tem tudo. Tempos modernos, Charles Chaplin, quem viu, teve um exemplo. O tempo todo ali. Eu costumo brincar com os meninos que a galera, a hora que ia dormir, deitava na cama e ficava assim, ó, a noite toda. Porque você fazia isso o dia inteiro. Gente, isso enche o saco. Tarefas repetitivas, elas são legais, tudo bem, mas a eficiência vai caindo conforme eu vou repetindo, porque eu vou cansando, eu vou enjoando daquilo. Aquilo vai enchendo o saco, todo dia a mesma coisa, não muda, não tem algo diferente, é sempre a mesma coisa,
no longo prazo, e no longo prazo que eu falo é 4, 5, 6 meses, você já está de saco cheio daquilo. A gente está enjoado daquilo. Você não quer ver mais aqui na vida. É diferente, por exemplo, de um contador. Todo dia fazendo contabilidade. Tá, mas todo dia ele faz contabilidade em empresas diferentes. Imagina se todas as empresas fossem idênticas e todo dia, hora que ele fosse abrir alguma coisa, ele ia fazer as mesmas coisas. Idênticas. Gente, é um saco. É um saco. E é o que acontecia com as empresas do Ford e todas as outras empresas que seguiram o modelo fordista. Chega um certo tempo, a produtividade vai pro chão, porque ninguém aguenta mais. Tá todo mundo de saco cheio. E ainda você tem um chefe na sua orelha. Produz. Pelo amor de Deus, para com isso. Por que você está no banho? Por que você está descansando? Por que você está respirando? Por que você está falando? Vai, produz. Não tem quem aguente. Não tem quem aguente. Com o passar do tempo, nós começamos a ter algumas teorias que explicam a liderança. A primeira dela é a teoria dos traços. Continua com a mesma ideia de que o líder nasce. O líder nasce líder. Ninguém se prepara. Tá? Ele tem traço, esses traços são inatos, são dele, são características dele, que ele nasceu. E isso faz ele um ser diferente. E isso faz ele um ser com outra ideia, diferente dos outros. Porque ele tem coisas diferentes. O que se percebeu? O que a teoria traz? A teoria traz 6 traços desses líderes. Inteligência, autoconfiança, determinação, integridade, sociabilidade e carisma. Então, a teoria dos traços, ela mapeou aqueles que se achavam líderes para buscar características. A primeira delas é a inteligência. Inteligência, nesse caso, é inteligência de QI mesmo, tá? Aquela inteligência espacial, aquela inteligência de raciocínio lógico, aquela capacidade de analisar e de ver contexto e de juntar tudo. Inteligência nua e crua, cravada. A segunda é a autoconfiança. É alguém que não tem só inteligência, mas ele confia naquilo que ele vai fazer. Ele acredita naquilo que ele vai fazer. Ele vai atrás, ele vai com afinco naquilo que ele vai fazer. Hoje, a gente falaria que ele segue propósitos. Ele tem o seu propósito e ele acredita firmemente no propósito e segue o propósito. Vai embora, sem se auto-julgar. Ele vai, ele faz. O terceiro é a determinação. Ele é determinado, ele tem iniciativa, ele puxa, ele quer. Alexandre o Grande, vamos embora, vamos para a guerra. Vem comigo, vem todo mundo comigo, me acompanhe. Então eles são determinados. São pessoas que a hora que decidem que vão. Não é como muitas vezes acontece com a gente. Nossa, eu preciso começar um curso em inglês, ou eu preciso começar a ler um livro, ou eu preciso estudar aquele negócio. E fica no eu preciso. Pela teoria dos traços, o líder não faz isso. O líder fala, eu vou começar. Quando? Agora. Não, agora. Não é aquele que começa na segunda-feira. Ele é uma pessoa com integridade, ele é honesto, ele é confiável, as pessoas acreditam nele, as pessoas seguem o líder porque confiam no líder, porque acreditam no líder, porque tem quase certeza de que o líder não vai abandonar eles. Essa é a ideia, tá? Da integridade. Então ele é alguém que tem isso. Ele é alguém que hoje a PNL chama de congruente. O que é alguém congruente? É alguém que a fala reflete a ação. Eu posso muito bem chegar aqui para vocês e falar, ó galera, tem coisa melhor que fazer exercício físico. E para mim, o melhor é a corrida. Correr é bom demais. De manhã é perfeito acordar às 5 horas da manhã. Correr é bom demais, é uma delícia. Só que ninguém vê eu fazer isso. Só que ninguém nota fazer isso. Eu estou passando alguma confiança? Não estou passando confiança nenhuma. É a história do médico que fala para você não comer gordura e está lá comendo churrascão dele. Não é
o que ele fala é o que ele faz. Então o líder, ele tem essa congruência. O que ele fala, ele faz. Volto para o Alexandre o Grande. Vamos para a guerra. Não é, ó, vocês vão, eu tô indo, viu? Daqui meia hora eu saio, vai. Uhul, tamo junto, ó, hashtag tamo junto. Não é assim não. Muito pelo contrário. Ele ia, ele partia. O líder é um ser sociável. Ele é um ser que todo mundo gosta, ele é um ser que entra em todas as rodas, ele é um ser que não despreza ninguém, ele é um ser que não tem nenhum tipo de preconceito, ele não tem nenhum tipo de demanda, nada. Ele está com todo mundo e ele tem uma habilidade interpessoal muito grande. E alguém que tem carisma. É alguém que naturalmente desenvolve o carisma. Naturalmente as pessoas olham para ele e admiram, e gostam, e usam de exemplo. Então, para eles é muito legal. Tá? Ter o líder ali, ter uma pessoa como líder, olhar e falar, meu Deus, eu quero seguir esse cara. Então essa que é a ideia. Teoria dos traços. Ela vigeu no século passado, entre os anos 30 e 50 do século passado. Porém, com a mesma ideia de antes de Cristo, de Sun Tzu, que é o quê? O líder nasce pronto. Ele nasce. Ele já vem com tudo. Não tem nada para ser aprendido. Depois disso, nós começamos a perceber que tem a seguinte coisa. Não é só nascer daquele jeito. Não é só nascer com aquilo. É muito mais. O líder, ele pode ter todas aquelas características da teoria dos traços e não fazer nada, e não liderar nada. Pessoas com todas as características não viravam líderes. O que o pessoal começou a perceber? Que líder não é o que tem os traços, mas sim o que faz. Além de ter os traços, ele também faz, ele também produz. Entendeu? Então, ele sai do lugar comum. Ele não fica parado esperando. Eu sou um líder. Que legal, eu tenho 6 características que me definem líder. Então, eu sou um líder. Não, porque não sabe, você tem que fazer. Aí vieram 2 vertentes. A primeira foram os estudos de Ohio State, né, lá de Ohio, nos Estados Unidos, que são estudando em 2 eixos independentes, que é a estrutura de iniciação. É alguém que inicia, é alguém que começa, é alguém que dá as tarefas, é alguém que está lá pronto para iniciar, para dar o start. E outro, ele tem foco no bem-estar no relacionamento? Olharam os dois e perceberam que um líder muitas vezes tem os 2 comportamentos. Ele é alguém que define papéis, define metas, define caminhos, só que também ele pensa no ser humano. Porque se ele só define metas, o que vai acontecer? Ele vai ser um chefe, igual na era de Ford. Defino metas, falo, faça e só? Não, eu preciso ter também o foco no bem-estar e no relacionamento. Eu tenho que olhar para o ser humano. Já em outro lugar, nós tivemos o grid gerencial. Estudos de Blake e Moulton, em 64, que cruzaram 2 variáveis, a preocupação com a tarefa e a preocupação com as pessoas. Então, vocês estão vendo? O que eu começo a olhar no líder? O líder, ele tem todas as características do chefe, mas também olha para as pessoas. Ele também tem um contato, uma ideia, uma preocupação com as pessoas. Então, não é só ter as 6 características. Não é só ter os traços. Você precisa mostrar isso. E mostra em 2 pontos. É alguém que preocupa com a tarefa, que dá iniciativa, que inicia a tarefa, que leva todo mundo a fazer a tarefa, mas olhando para o ser humano, olhando para cada um. Porque se ele for só tarefa, ele vai ser um chefe fordista, um chefe de taylorista. Se ele ficar só pessoa, quem que vai dar a tarefa? Quem que vai liderar o início? Não vamos ter nada. É 0 a 0. Tá? E aqui tem um pouco da questão, né, da experiência de Hawthorne, que vocês devem ter visto com a Elaine, ou com a Chris, né, que as operárias da Western Electric produziam mais quando se sentiam observadas e valorizadas. Todos nós,
quando sabemos que somos valorizados, quando alguém nos elogia, quando alguém nos abraça, quando alguém nos dá afago, todos nós produzimos mais. Todos nós fazemos mais. Por quê? Porque a gente se sente bem, se sente valorizado. Hoje, o que a gente fala muito hoje? Uma estrutura que chama pertencimento. Eu quero pertencer ao lugar. Eu quero me sentir no lugar. Por quê? Vou usar o IFTM, o campus Uberaba, de exemplo. Por que eu vou usar de exemplo? Porque é onde eu trabalho, é onde eu faço observação. A gente possui alguns colegas que, não só professores, técnicos administrativos, terceirizados, tudo, que não pertencem ao lugar. E por que a gente percebe? É gente que vai, faz o que tem que fazer, vai embora. Não deixa nada um especial, não se envolve com nada, não faz nada, não tem iniciativa de se envolver em algo, de fazer crescer, de fazer o diferente, de olhar para a estrutura física, para pessoas, para o que quer que seja. Não tem. Se ele não tem, ele não dá nada. Se ele não dá nada, é porque ele não se sente pertencente ao lugar. Quem não se sente pertencente ao lugar, não entrega nada no lugar. Agora, o que faz uma pessoa não se sentir pertencente? Muitas vezes é porque ele não se sente visto. Bobeirinhas. Um afago, um parabéns pela condução, um muito bem por você ter feito isso, um caramba, meu, cara, você fez um trabalho absurdo, que bom, vamos fazer um projeto comigo, você quer assumir uma coordenação, qualquer coisa que dê para a pessoa a ideia de que ela esteja sendo valorizada, faz com que ela passe a se pertencer. E eu estou falando de um século. Nós estamos em 26, 27, um século. A gente já sabe disso. E a grande maioria das empresas ainda não fazem. Porque faltam líderes. Nós temos muitos chefes e temos poucos líderes. Esse que é o nosso grande problema. Ter chefe demais e liderança de menos. Depois dessa, vem a teoria situacional. E o que é isso, essa teoria trazida por Hershey e Blanchard? A ideia é, o líder é aquele que mais se adapta. O líder é aquele que melhor se enquadra. Então, se ele é aquele que melhor se enquadra, ele não nasceu pronto. Ele não vem com 6 características. Ele não fica preocupado com pessoas e com trabalho. Não, ele se adapta. Ele se adapta ao contexto. Qual que é a ideia? Não existe liderança, um estilo de liderança, um jeito de liderar. Não existe. O que existe é, para cada situação, uma vertente de liderança diferente. A Lopes esteve comigo em CTH. Eu uso muito 2 filmes em competências e talentos. Eu uso muito para mostrar uma liderança que ela é ressonante, que é aquele que traz todo mundo para ele, abraça todo mundo, traz todos para o lado dele, faz com que todos trabalhem por ele. Ele se desdobra para quê? Não para impor suas ideias, mas sim para trazer todo mundo com ele. Ele abraça as pessoas. E a liderança dissonante, que é o que a gente chama de chefe. Eu sou líder, mas eu sou um líder que manda. Você quer me seguir? Quer. Então é do jeitinho que eu quero. Do jeito que eu quero, da forma que eu quero, como eu ando. Eu vou andar assim. É assim. Eu uso 2 filmes para falar com o pessoal, né? Eu uso 2 filmes para demonstrar isso aí. Qual que é a ideia? Não, mas, peraí, professor. Você acabou de falar que líder é líder. O primeiro, ressonante é líder. Por que a coisa que não é líder dissonante? Não é chefe. Não. Ela,
A pessoa é uma líder dissonante porque o ambiente permite e precisa. Ela é uma líder daquela carrancuda, estilo chefe, porque o ambiente precisa. Essa que é a ideia da teoria situacional. O líder é líder independente de qualquer coisa, em diversas situações, e para cada situação, o que ele vai fazer? Ele vai se adaptar. Eles colocam 4 características. A primeira é determinar, onde eu tenho alta tarefa e baixo relacionamento. Tá? Onde faz isso? Quando eu tenho gente extremamente entusiasmada. Vamos fazer, vamos embora, eu estou aqui para fazer, e vamos embora. Gente, o líder não precisa motivar ninguém. O líder não precisa trazer ninguém. O líder não precisa de nada. O que o líder precisa fazer? Vamos fazer a tarefa e vamos embora. Uhul! Nós é nós. Por quê? Porque o galera tá chegando, mas tá chegando um gás tão grande, não tem tanto relacionamento, não tem aquela coisa entre o grupo, e tá todo mundo assim, borbulhando, eu quero, então, ó, pau, vamos fazer, vamos embora. Segundo estilo é a persuasão. Quando eu tenho uma alta tarefa, muita tarefa, mas eu também tenho um alto relacionamento. Que é? Onde que eu tenho isso? Quando o grupo começa a se frustrar. Quando o grupo começa a dar baixa astral. Quando você vê que a galera já não vai mais. Chega um momento que, cara, eu não vejo mais propósito no que eu estou fazendo. Eu não vejo mais nada, não tem mais nada. Quando que vocês, agora vocês estão começando o curso, primeiro período, vocês estão no determinar. Uhul! Estamos começando. Lá no quarto período em diante, o que vai acontecer? Ai, eu tenho que ir pro IF. Ai, eu tenho que fazer prova. Ai, meu Deus, como eu queria ficar em casa. E aí, o que a gente precisa? De líder que persuade. Líder persuasivos. Você precisa de gente que te empolgue a ir para a escola. Você precisa de gente que te empolgue a estar lá, a fazer aquele trabalho. Então, lá na meiuca, o legal é ter gente que te empolgue. Você fala, eu tô puta cansado, com perdão da palavra. Tô cansado pra caramba. Mas eu não posso perder a aula porque a aula é show demais. É muito boa. É muito legal. Eu tô aprendendo muito. E é isso que vai te dar motivação. Você está desanimado, mas é isso que vai te motivar. O terceiro é o compartilhamento. É quando a tarefa já está diminuindo e o relacionamento está extremamente alto. Quando eu tenho insegurança. Quando eu tenho insegurança, não adianta ficar dando tarefa para a pessoa. Ela está insegura para fazer, não adianta ficar dando tarefa. O que eu tenho que fazer? Filho, senta aqui do meu ladinho, vem cá. Vem cá, senta aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é fácil. Vamos fazer junto? Vamos trabalhar junto? Vamos engajar junto nela? Vocês estão entendendo? Eu tenho, às vezes, uma pessoa que está insegura de fazer aquilo. Estagiário, quando acaba de entrar na empresa. Por mais que você está, estágio, tudo. Gente, a gente está tremendo, principalmente os nossos meninos do técnico. Eles estão tremendo nas bases, eles não sabem, nunca tiveram experiência, vai saber o que vai acontecer. Meu Deus do céu, o que eu faço? Tem gente que nem conversa direito, tem que pedir estágio, meu Deus, e agora? Então, eles estão... Não adianta você ficar dando tarefa, não adianta chegar lá e falar, oi, tudo bom, estagiário? Faça isso. Não. Vai trabalhando, até aquela insegurança ir embora, até aquela insegurança vazar, até aquela insegurança diminuir. A hora que ele sentir toda a insegurança diminuída, aí, pumba, vambora. Vem comigo. Agora sim. Talvez ele já tenha um grau maior para você determinar, ou então vai ser aquele que você vai persuadir, nossa, se eu soubesse que era só isso, estágio. Não, então agora, vem cá. E o último é a delegação. O último é a delegação. Não tem baixo tarefa e baixo relacionamento. Por que baixo relacionamento? Porque o cara é totalmente autônomo. A galera é totalmente autônoma. Você solta e fala, vaza, vai. Acontece muito isso em algumas equipes de vendas.
O líder prepara tão bem a galera que a galera já sabe o que fazer. A galera já cata e vai embora. Então você não precisa mais ficar, vem cá, vamos fazer, você perdeu aquela venda, por quê? Ah, não, vem cá, vamos conversar sobre aquela venda. Ou então, cara, não desanima, vai de novo, tenta outra tática. Ou então, cara, vai embora. Não, essa galera que já vai, o que eu faço? Turma, nossa meta essa semana é X. Bom trabalho. E pronto, e cada um vai fazer o seu trabalho. Então, a ideia da teoria situacional é que a liderança depende de cada situação. Então, a mesma pessoa, o mesmo indivíduo, pode ter grupo que ele vai determinar, ou hora que o grupo ele vai precisar determinar, pode ter um grupo que ele vai persuadir, ou uma hora ele vai precisar persuadir, um grupo de compartilhamento e um grupo de delegação. Ele pode trabalhar com os 4 grupos ao mesmo tempo. O mesmo, com os 4. O que ele vai fazer? Ele se adapta. Então, não preciso ter características inatas. Eu preciso entender o que o grupo precisa. Eu preciso conhecer o grupo e trabalhar de acordo com o grupo. A outra teoria, mais moderna, é a transformacional. É o líder que transforma. O líder que não é aquele líder que olha a situação e fala, bom, isso aqui está precisando de delegação, eu vou só delegar. Nossa, esse aqui eu preciso determinar, eu vou determinar. Nossa, aqui é persuadir. Não. Ele vai tentando inspirar mudança em todo mundo para que o grupo se una. Como McGregor Burns fala, o líder transacional troca recompensas por desempenho. O transformacional eleva o nível moral e a motivação de toda a organização. Então, o líder transacional, o líder situacional, o que ele faz? Ele troca a recompensa por desempenho. O situacional, para cada situação um jeito diferente, uma recompensa, um estilo, uma coisa diferente, ele está trocando por desempenho. O transformacional, não. Ele transforma as pessoas. Vou voltar para o IF, vou voltar para o campus. Eu tenho, como eu disse para vocês, colegas que a gente percebe que não pertencem ao campus. Eles não têm pertencimento ao campus. Você olha, cara, isso aí faz, tem como lema o pouco é muito, então ele vai e faz do pouco muito. Um líder situacional chegaria para ele, pumba, delegação. Aliás, delegação não, desculpa, determinação. Né? Ou, aliás, persuasão é melhor, né? Desculpa, persuasão. Persuasão é melhor. Por quê? Porque o cara tá lá, faz o mínimo, tá frustrado, tá desanimado, tá de saco cheio, não quer saber de nada. Você vai lá e persuade ele, vai persuadir, fazer alguma coisinha ou outra. A transformacional, ela inspira o cara a mudar. Ela olha para a pessoa e fala, caramba, por que eu não? Por que não eu? Por que não também eu seguir? Por que não ajudar? Por que não dar a mão? Por que não estender a mão? Essa é a liderança que inspira a mudança. 4 pontos. Primeiro, a influência é idealizada. O líder é um modelo. As pessoas olham e admiram ele. Ele serve de modelo. As pessoas modelam ele, como se diz em PNL. As pessoas olham e falam, eu quero ser esse cara. Eu quero fazer o que ele faz. Eu quero assim, ser desse jeito. Eu vou pegar essa pessoa de exemplo para mim. E vai seguir. O segundo é a motivação inspiracional. A visão de futuro comunicada é inspiradora. Então gera um entusiasmo e um comprometimento muito grande. Um cara, tudo bem, eu entendo, você está baixo astral, eu também estou, eu também não estou feliz, sabe? E não estou alegre. Vou fazer o seguinte, bola para frente, vamos mudar, fazer diferente, vamos buscar fazer diferente. Lá na frente nós vamos ganhar com isso, lá na frente vai melhorar, lá na frente a gente pode fazer. Se você me ajudar hoje com esse projeto, lá na frente a gente vai ter ganho, lá na frente a gente vai ter vantagem. Então ele inspira essa mudança. Tem alguns que estimulam intelectualmente. Como assim? O cara vai, o cara faz, o cara
tem criatividade, o cara tem ideias, e todo mundo olha para ele e fala, caramba, o cara sai de cada situação. Nossa, eu quero ter a capacidade que ele tem de sair dessas situações. Gente, como ele consegue fazer isso? Então, essa aqui é a ideia. E o último é aquele que trata cada um como um indivíduo. É aquele que abraça, é aquele que olha, é aquele que é empático, é aquele que entende o tempo de cada um, é aquele que entende o momento de cada um. É aquele que trabalha com empatia, com olhar para o próximo e falar, eu sei o que está acontecendo contigo. E nós estamos juntos. Estou junto com você. Tá? Então, essa é a liderança que inspira a mudança. Uma teoria bem mais moderna. Pulando um pouco, o que nós temos hoje? Vírgula, que nós temos algo mais moderno ainda. É o líder enquanto aquele com inteligência emocional. É o líder que tem inteligência, que tem emoção suficiente para ajudar a equipe. Daniel Goleman até fala, o QI te leva até a porta. A inteligência emocional te faz entrar e ficar. Em 2023, a revista Exame soltou um estudo falando que de cada 10 pessoas no Brasil que são contratadas pela sua capacidade técnica, 9 são demitidas por falta de capacidade emocional. Então, o líder é aquele que desperta a vontade de todos de crescer emocionalmente, de trabalhar emocionalmente. Não só a competência técnica. Técnicos, todos nós somos. Técnicos, todos nós aprendemos. Agora a gente precisa aprender a domar o nosso emocional. E como que esse líder apresenta? Primeiro, ele tem autoconhecimento. Ele sabe a hora que ele vai explodir. Ele sabe a hora que ele tem que conter. Ele sabe a hora de ter emoção, de se emocionar. Sabe? Eles... com o que o Goleman fala? Que quando você se conhece, você não é pego de surpresa. E se você não é pego de surpresa, você toma sempre uma decisão sensata, mesmo sob pressão. A gente não desespera. Por quê? Porque eu me conheço. Mesmo que eu precise esperar meia hora para respirar, para parar, para meditar, para pensar na vida, para pensar no mundo, para pensar no cachorro, no gato, eu vou parar. Eu vou pensar. E vou tomar uma decisão mais sensata. Eu não vou tomar decisão impensada. A segunda é que ele controla impulso e se adapta à mudança. Isso é chamado de autogestão. Eu não vou na hora. Não tem bateu, levou comigo. Não tem eu falo tudo. Eu falo na cara. Vai ouvir. Não tem. Não tem. Eu vou medir palavras. Eu vou medir a situação. Eu vou entender a situação que eu estou para tomar a melhor decisão. Por quê? Porque um líder que explode é um líder que passa uma mensagem ruim para os liderados. Quanto mais sensato ele parece, mais as pessoas olham e falam, olha só a autoconfiança que ele tem. Olha como ele tranquilaço. E isso desperta vontade neles. Ele tem uma empatia muito grande e tem uma leitura social enorme. Ele enxerga as pessoas, ele enxerga os movimentos, ele enxerga quando alguém não está legal e chega para conversar. O que está acontecendo? O chefe fordista vai trabalhar, produz. Por que você foi no banheiro? Porque você foi tomar água, que você está respirando, produz, trabalha. O líder hoje, para Daniel Goleman, um líder de verdade com inteligência emocional, ele olha para o liderado e tem uma zebra ali. Eu vou lá bater um papo com ele, porque tem alguma coisa ali no meio. Tem algum trem. Querido, o que aconteceu? Se abre comigo. Estamos aqui para te ajudar. Mas assim, com vontade sincera. Não é aquele que vai, eu vou lá, vou tentar descobrir. Saco, não, de novo. Deve ter brigado com alguém em casa. Nossa, pelo amor de Deus. Não, ele vai de coração fazer isso. Por que ele faz isso?
Porque ele sabe que isso vai fazer com que a equipe deslanche. É isso que vai fazer com que a equipe confie nele. Quando você tiver um problema, ao invés de você se esconder, porque eu tenho que produzir, porque eu tenho que produzir, não, eu vou contar pro chefe, eu não tô legal hoje. E hoje tá terrível, tá muito ruim. O chefe vai entender. Essa que é a ideia. E o último é a capacidade de inspirar, de influenciar as pessoas, de gerir relacionamentos, de ter relacionamento. Tá? Para o Daniel Goleman, essa capacidade, a de gestão dos relacionamentos é a principal. E isso a gente não nasce com ela, a gente desenvolve. Qualquer um de nós, eu, vocês que estão me assistindo, todos nós temos essa capacidade de desenvolver qualquer um dos quatro. Qualquer uma das quatro coisas nós temos capacidade de desenvolver. Porque nós podemos, nós sabemos desenvolver. Nós temos toda a condição de ter esse desenvolvimento. Tá? E para o Daniel Goleman, o principal é a gestão de relacionamento. É eu saber liderar o grupo. É eu saber a hora que o grupo precisa de um choque. É eu saber se o grupo estiver tendo um conflito, eu saber resolver aquele conflito da melhor maneira possível, onde todo mundo sai ganhando, onde ninguém sai perdendo. Para ele, é esse que é o grande líder. E é essa que é a grande ideia que a gente tem hoje. Do líder emocional, do líder que não manda, do líder que não é só tarefa, pessoa. Não, é do líder que entende a pessoa. Do líder que olha nos olhos da pessoa. Tá? Aqui não tem, não, eu vou voltar. Eu não coloquei. Por quê? Porque ainda está muito no começo, que é o líder com inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? A ideia é a seguinte: eu tenho o consciente intelectual, que é inteligência normal, que é a minha capacidade técnica, e que há 20 anos, há 30 anos achava que ela era fixa, hoje a gente sabe que ela é mutável. Eu nasci com QI 200, vou a vida inteira 200. Não, pelo contrário, nasci com QI 0, não sabia batatinha nenhuma. E hoje meu QI é maior porque eu sei muita coisa. E o QI de vocês aumentou em relação a uma hora atrás porque vocês já sabem mais coisa. Vocês fizerem uma prova, vocês já sabem mais coisa. Então o nosso QI vai aumentando. O que é a inteligência emocional? Ela já trata da capacidade que a gente tem de relacionamento, de se relacionar com as pessoas, de entender as pessoas. E também a gente ganha. Também a gente consegue trabalhar. Do mesmo jeito que assistindo um curso aumenta o meu QI, se eu treinar minha capacidade de me conhecer, de controlar meus impulsos, se eu começar a olhar para o próximo com um olhar mais carinhoso, com um olhar mais empático, com um olhar mais amoroso, se eu começar, toda vez que eu vejo uma confusão, um conflito, se ao invés de eu ficar, vai dar pau, uhul! Agora, não, se eu olhar e falar, gente, pra que isso? Para com essa bobagem, para com isso. Eu vou treinando, então eu vou desenvolvendo essas capacidades. A última, a mais nova, é o quociente espiritual. E não tem nada a ver com religiosidade, muito menos com espiritualidade. O QS, o quociente espiritual, ele significa que a pessoa, ela é inteligente, é equilibrada, tem inteligência emocional e vai atrás de seus propósitos. Ela acredita que a vida dela tem um propósito. Ela luta, ela batalha, ela busca por um propósito. Então imagina um líder que tem capacidade técnica para ajudar na parte técnica, para fazer junto na parte técnica, que tenha inteligência emocional, que saiba gerir um grupo, que se controla, que tenha tranquilidade, que tenha esse olhar empático, que tenha esse olhar de compaixão caridoso com as pessoas, que gere relacionamentos muito bem e que tenha um propósito e que leva aquilo para ele como um propósito de vida. Qual que é o meu propósito de vida? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim nesse mundo? O que eu vim desenvolver? Tudo isso faz uma pessoa ser o grande líder. Esse sim é o grande líder. Por quê? Porque eu vou te comunicar eu tenho um propósito.
Vamos comigo? Qual que é o seu propósito? Que às vezes o seu propósito é igual ao meu. Vamos junto. Vamos junto criar algo, fazer algo, mudar algo. Que eu mude um pouquinho, que seja, mas eu estou fazendo algo. Então hoje, as teorias mais modernas, elas pregam isso. Que não basta ter capacidade técnica, eu preciso ter capacidade emocional. Só que capacidade emocional, ela vai até um ponto. Eu preciso ter capacidade espiritual, preciso ter um propósito para que eu cresça mais ainda. São essas as três visões. E quem que a gente hoje enxerga como líder que transformaram organizações? Eu trouxe aqui 3 pessoas. Steve Jobs, que por mais que não fosse um líder, fosse um chefe da sua época, o Jobs, ele tinha uma capacidade de fazer a galera acreditar nele enorme. A Apple chegou onde está porque a galera acreditava nele. Tanto é que o Jobs foi demitido da Apple e chamaram ele de volta. Ele foi demitido. E aí, chamaram ele de volta. Por quê? Porque a empresa sem o Jobs não andava. E por que que anda hoje? Ah, porque agora ele deixou os exemplos, agora ele deixou as ideias, agora ele formou pessoas para trabalhar dentro daquilo que ele acreditava, por isso que a Apple é a Apple. Para vocês terem uma ideia, a marca da Apple vale 72% de tudo que a Apple tem. Só a maçã, só o intangível, 72, não, 62, desculpa, 62%. 38% da Apple é prédio, máquina, computador, é tangível. É coisa tangível. Vocês vão ver isso com o Elton lá em contabilidade. É tangível, a gente pega. 38%. 62% é a maçã. Maçã é uma marca. Maçã é um intangível. Vale mais do que a empresa toda. Por quê? Porque o Jobs levava as pessoas, o Jobs inspirava as pessoas. A mesma coisa com a Satya Nadella. Quando o Bill Gates sai da administração da Microsoft e fica com o Instituto Bill e Melinda Gates, a Microsoft dá uma descambada. Tanto é que a Microsoft perdeu muito mercado. O Google abocanhou um monte de coisa da Microsoft. Se a Microsoft fosse até hoje o que ela era nos anos 90 do século passado, no início dos anos 2000 do século passado, todos nós usávamos o MSN Messenger, todos nós utilizávamos o Edge, navegador Microsoft Edge, todos nós, sem exceção. Excel, a Microsoft 365, que planilhas Google? Que Google Docs? Tá doido, né? Da Microsoft 365. Por que que não foi isso? Porque quando o Bill Gates saiu, a cabeça pensante saiu, a firma deu uma bagunçada. E ela veio para isso. O que que ela fez? Escutou as pessoas, botou no eixo, teve muita empatia com todo mundo. E a empresa, cresceu de novo. Voltou a ser importante como era. No Brasil, Dona Luísa Trajano. Uma pessoa que começou como vendedora, ajudando a tia numa loja em Franca. Aqui pertinho, Franca, aqui do ladinho. Uma lojinha, lá em Franca. Hoje é um concorrente do Mercado Livre. O Magalu está se preparando para ser um concorrente do Mercado Livre. Por isso que mudou Magazine Luiza para Magalu. O Magalu, o app da Magalu, vai tentar, está batalhando para ser o nosso Mercado Livre. O Mercado Livre é argentino. O Magalu está tentando ser o nosso Mercado Livre. Está tentando abocanhar a participação do Mercado Livre. Uma mulher que era funcionária da tia, numa lojinha lá em Franca. A tia também chamava Luísa, por isso que ela manteve o Magazine Luiza, que hoje é Magalu. Então dá para entender a capacidade de liderança e de transformação dela. E é uma pessoa extremamente empática, é uma pessoa extremamente carinhosa, é uma pessoa extremamente que ouve. E ela tem um pensamento que é muito parecido com o meu, com a minha ideia que eu tenho. Né? Que na minha marca pessoal tem isso. Minha maior tarefa é desenvolver as pessoas. Né? Eu tenho isso
para mim, é meu. Também tenho essa vontade de desenvolver pessoas, porque eu acho que isso é muito legal, isso é importantíssimo. E o líder brasileiro? Qual que é o nosso problema do líder brasileiro? O jeitinho brasileiro. O que é isso? Tudo a gente dá um jeitinho, entendeu? Tudo a gente dá um jeitinho. Tudo a gente... Ah, não, dá aquele jeitinho. Perdi para o professor, dá um jeitinho. Ah, perdi um negócio. Ah, professor, me ajeita aí, vai. Tudo para nós é o jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro acaba sendo uma liderança informal. Por quê? Porque ela ultrapassa onde há lideranças formais. O jeitinho brasileiro, ele que é uma característica nossa, ele acaba que é uma modificação no que é liderança e muitas vezes é um jeito de burlar o sistema colocado. É o líder que burla o sistema, é o líder que enfrenta o sistema. Esse é o jeitinho brasileiro. O que o pessoal costuma ver nos líderes brasileiros? Alta distância de poder, relacionismo, flexibilidade e a questão da pesquisa da FGV. Alta distância do poder. Os líderes têm um perfil mais centralizador. O líder tem um perfil mais centralizador, mais paizão. Esse é o líder brasileiro. O líder brasileiro dá muita importância a quem ele conhece e pouca importância aos outros. Meus olhares são sempre para os mesmos. Por quê? Porque é quem eu conheço. Então eu sempre olho para os mesmos. Eu não dou espaço para um novo. Um pouco porque eu não conheço. Um pouco porque eu não conheço. E se eu não conheço, representa para mim uma ameaça. E se ele for tomar meu trono? E se ele for tomar meu espaço? É por isso que elege-se presidente X. Quem que vem? Os amigos do presidente X. Aí vai o presidente Y. Quem que vai? Os amigos do Y. Aí o X volta para o poder. Quem que volta? A patota toda. Gente, não tem mudança? Não tem mudança, porque eu olho muito meus amigos e eu olho pouco para os outros. Porque eu não sei, eu não conheço. E por não conhecer, pode representar uma ameaça. Por causa do jeitinho brasileiro, nós somos extremamente flexíveis. Por causa do jeitinho brasileiro, nossa liderança é uma das mais flexíveis do mundo. Por quê? Porque a gente sempre dá um jeitinho. A gente sempre tem nosso jeitinho de fazer as coisas. Então acaba que a gente é muito mais flexível. E a FGV fez uma pesquisa em 2023 que constatou que 72% dos executivos brasileiros falam que a liderança mais humana em comparação à técnica é o maior déficit nas organizações hoje. Tem muita liderança técnica, bastante liderança técnica, mas quase não tem liderança humana, quase não tem liderança de pessoa mesmo. Eu tinha mais alguns treinos para falar para vocês, mas eu vou deixar porque tinha muita coisa ainda. Já dei uma ultrapassada no meu horário, né? Eu não vou ficar enrolando vocês aqui, segurando vocês aqui. Tá bom demais. O que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje, a ideia é essa, né? A ideia de como anda a liderança e do que é a liderança, né? Dos tipos de liderança. Ok? Semana que vem, mesmo bate-horário, o link eu posto lá. Eu não tive acesso ao Moodle hoje, então o link eu posto lá. E aí nós vamos ver um outro tema moderno. Eu vou ver um outro tema moderno. Talvez eu fale um pouco de inteligência emocional e inteligência espiritual para vocês entenderem isso. Né? Vamos ver. Se alguém tiver alguma outra ideia, quiser dar alguma outra ideia, manda mensagem para mim. Tá? Pode mandar por e-mail, beto@ftm.edu.br, e aí a gente trabalha isso com vocês. Tá? E na próxima, dia 24, tem Jogo do Brasil. Então eu vou gravar um vídeo e vou postar para vocês, tá bom? Então dia 24 sou eu que vou gravar e vou postar para vocês. Ok? Tudo certinho? Tem algumas perguntas aqui, agora eu estou vendo o chat, agora eu consigo ver. Deixa eu ver. O que nós viemos? Vamos lá.
Berenice, eu vou, por ser um momento síncrono, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a atividade e a atividade vai contar como presença. Quem mandou atividade, presença. Quem não mandou, sem presença, tá? Que fica até mais fácil. Sim, Stephanie, sim. Tá? A partir de agora, sim. Tá? Vai ser sim, pode ficar tranquila que vai ser sim. São 2 encontros síncronos e um assíncrono. E aí a gente encerra e eu dou o restante da pontuação. Opa, claro, disponibilize sim. Pode contar. Pode contar que eu disponibilizo sim. Tá? Não tem problema nenhum, não. Vou colocar tudo lá. Fechou? Mais alguma coisa? Se não, forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana, um bom final de semana, um bom dia dos namorados, sexta-feira. Bom jogo da seleção para nós também. Um abraço a todos. Tchau.